Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Temos agora um boletim muito especial com um tema muito delicado e polêmico. Afinal de contas, na tarde desta quarta-feira, a gente tem lá no STF a retomada da discussão sobre o chamado marco temporal das terras indígenas. Obviamente que esse trecho fundamental para as discussões, o marco temporal, está dentro de um processo aberto pelo Estado de Santa Catarina, numa tentativa de retomar uma área invadida por indígenas lá no Estado. E, de novo, essa discussão veio à tona com um voto, no mínimo, bastante estranho, bastante complexo do ministro Edson Fachin, que foi relator, que está sendo relator desse processo e que está trazendo um novo tratamento aí para essa questão das demarcações das terras indígenas, defendendo, no caso do relatório lá do Edson Fachin, a chamada tese do indigenato, que se contrapõe ao do marco temporal, que estava entre as condicionantes estabelecidas pelo próprio STF durante a votação, durante o processo lá da Raposa Serra do Sol. Esse tema está chamando muita atenção porque, segundo levantamentos feitos pelo agronegócio, pelas entidades do agronegócio de uma maneira geral, é um problema que vai afetar diretamente a produção rural no Brasil. E a própria FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, está se posicionando sobre esse tema e tem divulgado bastante releases, né, para afirmar e para se posicionar sobre essa discussão que deve acontecer ao longo dessa tarde lá no STF. Para nos ajudar nesse entendimento, para nos ajudar a compreender o posicionamento da FPA e as preocupações do agronegócio, nosso convidado é mais do que especial, é o deputado federal pelo Mato Grosso, deputado Nery Geller, está aqui com a gente. O deputado, ele também é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Meu caro Nery, seja muito bem-vindo. Obrigado, viu, deputado, por nos atender e nos ajudar a entender toda essa polêmica em torno dessa discussão que deve avançar aí ao longo desse dia lá no STF. Por que a preocupação está tão grande e por que essa preocupação está tomando conta aí das discussões de hoje, Nery? Boa tarde, Alexander, boa tarde ao telespectador, aos nossos internautas que estão acompanhando Notícias Agrícolas nesse momento. Dizer que é uma grande satisfação estar com você de novo, assim como o João Batista, que faz um grande trabalho aí na cobertura, principalmente das ações que são ligadas à agropecuária brasileira. E essa questão do marco temporal é o que está na pauta agora. E nós estamos trabalhando na frente parlamentar em várias vertentes. Primeira dela, muito alinhado com o presidente da FUNAI, para que a gente dê as condições de independência e autonomia financeira aos povos indígenas, né, consolidando através de TAC, assinado com o Ministério Público Federal, a AGU, o governo federal, para que esses povos que têm vocação para fazer a produção acontecer, se tornar autossustentável do ponto de vista econômico e também social, possa acontecer. E está aí vários exemplos, aí, Alexandre, pelo país afora, lá no Chapadão do Parecis, dos povos parecis produzindo dentro da legalidade, e principalmente dentro da preservação ambiental, Sangradouro, também outra região, e várias comunidades indígenas entrando nessa de ter o direito garantido, direitos fundamentais de se autodesenvolver e dar independência a eles para optarem qual o desenvolvimento econômico e social que eles querem. Então, são pontos que nós avançamos alinhado com o presidente Bolsonaro na sustentação aqui no Congresso Nacional. Junto com isso, a grande preocupação de frear e tirar o ranço ideológico dessa questão da demarcação indígena. Nós, produtores pelo país afora, que têm sua propriedade garantida, a grande maioria delas com escritura pública registrada em cartório, para que realmente se mantenha as pré-condicionantes definidas em 2011 por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, esse tema voltou agora no Supremo,
está, sim, para ser votado, mas nós estamos fazendo uma atuação muito forte no Supremo para que o Supremo espere a gente trabalhar e votar o PL 490, que regulamenta isso de forma definitiva, criando aí as condições para ter transparência para algumas eventuais demarcações que acontecerem, para dar ao produtor o direito constitucional de ser ressarcido, no caso, se houver demarcação dentro do preço realmente estabelecido dessas propriedades, mas acabar de forma aleatória essas demarcações que estão acontecendo. Vou dar um exemplo lá no meu estado, nós fizemos, e Alessandro, só para você ter uma ideia da preocupação, principalmente do meu estado, mas do país inteiro, toda a Assembleia Legislativa de Mato Grosso se movimentando. Quero ressaltar aqui a deputada Janaína, que buscou liderança de Brasnorte, que tem problemas de estudos de componentes indígenas, que não tem absolutamente nenhum vestígio para isso, e são áreas que estão consolidadas dentro do processo de produção há 10, 15, 20 anos em algumas partes. Outras regiões que criam uma instabilidade muito grande é a região de Tabaporã, Juara, aquela região, que são áreas lá, Alexandre, que estão há 20 anos no sistema de produção, e com a possibilidade de um estudo de componente indígena dentro da legislação de hoje, já está no CIGEF e, consequentemente, o Banco Central travando para que não saia financiamento para essas áreas. Então, essa regulamentação ela precisa acontecer e nós estamos muito firmes. Eu, o deputado Sérgio Souza, que é o presidente da FPA, e toda a diretoria da FPA, junto com a ministra Tereza Cristina, junto com a Casa Civil, para que a gente dê essa consciência ao próprio presidente, ministro Fux, para que, numa eventual decisão de hoje, de preferência, tirar da pauta. Esse é o que nós estamos trabalhando, para que a gente dê as condições ao Congresso, na próxima semana, ou nos próximos 15 dias, votar o PL 490 para fazer a regulamentação e criar uma segurança jurídica definitiva, ou então que, se eventualmente se vote a favor da decisão que já impera hoje, desde 2011, numa decisão que foi feita em plenário, inclusive pelo Supremo, pré-estabelecendo o marco temporal. Então, são essas ações efetivas que nós estamos fazendo, de forma muito efetiva, liderando junto com líderes do governo do presidente Bolsonaro, para que esse tema realmente sejam pacificados e a gente possa fazer com segurança jurídica a produção acontecer e parar com esses desmandos que acontece pelo país afora, fazendo desapropriação, ampliando as reservas indígenas e, principalmente, no caso da onde aconteceu, algumas de forma muito irregular, e aí nós temos o apoio do presidente da FUNAI, de forma clara, fazer o que é justo para preservar os direitos indígenas, mas não fazer de forma aleatória para que ONGs ou interesses internacionais se sobreponham aos interesses da economia do Brasil e, principalmente, também dos interesses, muitas vezes, manipulados pelas comunidades indígenas. Deputado, eu ouvi atentamente todas as suas colocações e principalmente essa questão do trabalho junto ao presidente do STF para ver se pelo menos adia ou se for votar que a gente consiga aí ter uma votação favorável. Qual é a perspectiva ou qual é a realidade disso acontecer, deputado? Já está alinhado, já está conversado, podemos ficar tranquilos? Alessandro, não estou falando isso. Nós estamos, sim, nós já fizemos algumas gestões, conseguimos prorrogar esse prazo. Nós pedimos uma agenda agora à tarde, ainda com o ministro Fux. Ela está na pauta, mas é bem possível. Nós estamos trabalhando a possibilidade para que não seja votado, e se votado, para que a gente mantenha a decisão que foi feita em 2011. Nós, da diretoria da FPA, pedimos uma agenda para tentar conseguir falar com o ministro Fux ainda agora, daqui a pouco, até às 4 horas, antes de esse assunto ir definitivamente para a pauta e para o pleno. Perfeito. Agora, outra questão, deputado, que tem trazido muita preocupação aqui. A gente tem ouvido especialistas sobre o tema aqui, e a preocupação é o momento político, né? E o risco de contágio de uma decisão que juridicamente estaria tranquila e favorável para
para essa questão do marco temporal, para uma condição política que pode meio que deixar isso indeciso, sem definição, enfim, pode mudar o rumo das decisões. O senhor considera isso, esse momento político pode contaminar uma decisão que deveria ser apenas jurídica? Alessandro, você conhece o nosso trabalho, Notícias Agrícolas, e as pessoas que estão me assistindo, o público nosso, sabe da nossa atuação aqui no Congresso Nacional e mesmo antes, quando ainda secretário de Política Agrícola e quando ministro. A minha posição é muito coerente e muito técnica. Então, nós estamos trabalhando essa questão para manter a decisão no Supremo, mas reconhecendo que nós precisamos fazer o dever de casa aqui no plenário da Câmara. Vários temas polêmicos nós conseguimos votar, porque nós temos um presidente, Arthur Lira, que é alinhado com o governo e principalmente alinhado com as pautas de interesse da economia do Brasil e, nesse caso, do agronegócio brasileiro. Votamos licenciamento, votamos autonomia do Banco Central, votamos outros temas, e essa questão do marco da PEC 490, que seria, esse é a obrigação. É a legislação passar pelo Congresso Nacional, aí sim a gente acaba com esse assunto. E é por isso muitos produtores, sindicatos que estão me assistindo nesse momento, a ProSoja, a própria CNA, é por isso que eu tenho falado de manter o equilíbrio nesse momento de instabilidade política. Nós precisamos de lideranças que olhem e tenham foco para os temas que estão tramitando no Congresso Nacional, e é isso que nós estamos fazendo. A instabilidade política, a própria questão ideológica, que é muito forte, ela precisa ficar menor do que os interesses da economia do Brasil. E, nesse caso, pautas como essa, elas têm que se sobrepor à discussão ideológica. Ali nós temos que discutir o que é justo. E o que é justo é nós mantermos a decisão do Supremo de 2011, a decisão, mas mais importante que é isso, é ter equilíbrio e condições políticas para votar no plenário da Câmara e pacificar isso de forma definitiva, regulamentando a Constituição, que é essa questão do direito dos indígenas sendo preservado quando ele existir, mas não deixar interferência internacional ou de ONGs ou interpretações, muitas vezes decisões próprios laudos ou relatórios de antropólogos, muitas vezes ideologicamente encravados em algum sistema e dando aí os estudos de componentes indígenas que muitas vezes não é a realidade, que são feitos de forma aleatória, e esses laudos precisam ser questionados. Então, nós estamos para definir isso, nós precisamos votar no Congresso Nacional, e por isso essa fala minha com muita tranquilidade e muita serenidade. Nós precisamos manter o equilíbrio e olhar um foco reto no sentido de fazer as coisas. Licenciamento nós votamos, estamos trabalhando, se Deus quiser, vamos modernizar nos próximos 60 dias a lei dos defensivos agrícolas, avançamos muito no relatório do nosso amigo relator Sabino, da reforma tributária, várias pendências que estão hoje sem segurança jurídica, como, por exemplo, a questão da cobrança dos royalties. Em alguns momentos, depende da interpretação da Receita, fazendo duplicidade, fazendo bitributação, e nós deixando isso bem regulamentado. É isso que nós estamos fazendo aqui no Congresso Nacional, junto com o nosso presidente Sérgio Souza, a diretoria, e particularmente eu, que conheço bem o sistema aqui na esplanada dos ministérios. Nós precisamos fazer uma força, e vocês do Notícia Agrícola, que sempre nos dão o poder de se comunicar com o sindicato, com os produtores, através desses canais, para que a gente tenha o foco, e o foco, nesse momento, é cuidar desses temas que são importantes, até porque condições políticas nós temos. Nós temos o presidente Arthur Lira, que tem compromisso com o setor, com a economia, com as pautas do governo, e nós precisamos, então, de forma organizada, votar esses temas que são extremamente importantes. Assim você deixa a gente mais tranquilo, viu, Neri? Mas vamos, então, pensar em dois cenários possíveis, da votação lá no STF prosseguir e a gente ter uma derrubada aí do chamado marco temporal. O que vai acontecer
no Congresso. Daí a gente perde de vez a possibilidade de aprovar o PL 490, tem alternativas a isso, enfim, a partir do momento que vira uma jurisprudência ou vira uma decisão que pode ser adotada em outras sentenças, como é que a gente trata essa definição do STF, Neri? Na minha concepção, logicamente que eu não sou jurista, mas dentro da orientação da consultoria legislativa da minha equipe, obviamente, aí vem a questão política. Se nós hoje já temos dificuldade em votar o 490, o PL 490, com uma decisão já pré-estabelecido pelo Supremo, só deixando para nós a questão da regulamentação. Imagina você se nós tivermos ir para o plenário e votar um PL 490 com uma decisão contrária, uma decisão maior. Obviamente que o plenário da Câmara é soberano e esse PL 490 ele está amparado pela Constituição. Nós podemos corrigir, sim, se eventualmente vir uma decisão do Supremo através do PL 490. Mas, obviamente, que no plenário ele vai ser mais difícil de ser aprovado. Então, nós estamos trabalhando as duas vertentes para trabalhar a convergência junto com o Supremo, tentar segurar ou, na pior das hipóteses, manter a decisão e a gente fazer essa regulamentação, que é o dever de casa que nós devemos fazer aqui na Câmara. E por isso, Alessandro, da alegria de eu ter conseguido contribuir muito com a eleição do Arthur Lira. O Arthur tem sido um presidente que tem a responsabilidade de votar matérias importantes, independente delas serem polêmicas ou não, independente delas darem desgaste político ou não, fazer os enfrentamentos, e eu quero agradecer aí a mesa diretora da Câmara Federal, que tem feito esse trabalho com altivez. Temas importantes do agronegócio foram votados esse ano, e eu quero aqui conclamar de público, mais uma vez, fazer esse reconhecimento e pedir ao nosso presidente que mantenha essa linha e que nós possamos votar aí nos próximos dias, entre tantas e tantas matérias importantes, votar esse PL 490, que aí definitivamente a gente regulamenta isso e dá segurança jurídica ao nosso produtor fazer a sua atividade e parar com essas discussões ideológicas que acabam exatamente predominando quando você não tem uma legislação definida, quando as interpretações podem ser dúbias. E por isso que nós precisamos fazer a regulamentação. Muito bem. Agora, tomando como base, então, esse adiamento da votação no STJ, uma mudança, uma decisão favorável aí ao marco temporal, quanto tempo, Neri, você acha que o PL 490 precisa de tramitação para ser aprovado, votado, aprovado, enfim? Ele precisa passar nas duas casas? Ele já passou nas comissões, ele está em fase terminativa para ir para o plenário. Então, precisa ir para o plenário votado e depois ser sancionado pelo presidente da República. Se eu não me engano, ele já foi votado no Senado. Ou então, votar na Câmara e ir para o Senado. Eu não recordo agora, eu não posso te dar essa informação, porque, Alessandro, eu vim correndo aqui para conseguir chegar a tempo para participar da entrevista. Não tem problema. Está bastante pesado. E nós estamos trabalhando firme essa questão do Supremo, mas, se eu não me engano, ele está em fase terminativa. Se não, vota, mas ele já passou nas comissões da Câmara, ele vai para o plenário agora. Nós precisamos pautar, nós precisamos, e aí não depende só do presidente da Câmara, depende do colégio de líderes também. E está muito próximo e alinhado para a gente votar isso na semana que vem. Obviamente que se a gente votar isso na semana que vem, ele começa a dar mais tranquilidade, mesmo que ele tenha que ser votado no Senado depois. Mas ele já começa a alinhar e pré-estabelecer parâmetros para que a gente possa votar no Senado, se precisar ir para lá e em pouco tempo ser sancionado pelo presidente da República. É isso aí. Neri, me chamou muito a atenção alguns números divulgados pela própria FPA sobre perspectiva de prejuízo para o setor agropecuário, que pode ultrapassar aí 520 bilhões de reais em produtos agrícolas que deixariam de ser produzidos no país. 2 milhões de empregos perdidos, o problema se agravando ainda, poderia ter uma significativa perda de alimentos na ordem aí de 60 bilhões de reais em exportações agrícolas, ou seja, não é qualquer tema, né, Neri? É um tema que a gente precisa dar muita atenção para isso, porque interfere diretamente no andamento do setor, né? Alex, não tenha dúvida, e mais uma vez, chamar a responsabilidade às entidades de classe.
Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 14,1% da nossa área que é de domínio indígena. Se nós, com os estudos e as previsões, nós podemos passar para 27% do todo o território nacional ser reserva indígena. Então, vejam os senhores o quanto, são cerca de 120 milhões de hectares. É muita coisa, é um prejuízo incalculável. Em alguns casos, obviamente, que isso pode ser recorrido, isso hoje nós temos argumentos e a gente precisa reconhecer o trabalho do presidente da FUNAI, dando amplo e mais completo direito ao contraditório. Não é a demarcação, não vai acontecer, mas como acontecia no passado recente, mas é lógico que nós precisamos fazer a regulamentação, e por isso quem está me assistindo nesse momento, é importante pegar cada um dos seus parlamentares e pedir se estão inteirados desse tema, se estão nos ajudando, porque não é a diretoria da FPA, não é só os parlamentares que são ligados diretamente ao agro que vão conseguir movimentar isso. De bastidores, o que está sendo feito, quem está trabalhando, e convocar para que realmente a gente consiga se organizar politicamente para essas matérias irem para a pauta. A nossa parte nós estamos fazendo. É importante que o setor acompanhe essa movimentação para que a gente possa, em conjunto, e Alexandre, você sabe, eu ajudei a fundar a ProSoja em 2006, 2007, no momento da crise, fui liderança classista, não saio da trincheira da agricultura, a questão ideológica eu deixo ela sempre, o quanto mais liberal, melhor, mas nós precisamos ter pragmatismo, é solução, é resolver as coisas, não é diferente. E, nesse caso, nós precisamos definitivamente votar no Congresso Nacional para dar segurança e estabilidade aos nossos produtores pelo país afora. Boa, Neri. Meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente, por nos ajudar a entender mais esse imbróglio polêmico aí sobre essa discussão do marco temporal e, mais do que isso, entender os bastidores, né? Como, de alguma forma, deputados e até os próprios senadores, né, estão se articulando aí para defender essa causa em prol do agronegócio brasileiro, e não só do agronegócio. Eu acho que ela vem trazer segurança jurídica para a questão da propriedade privada, no final das contas, né, Neri? É direito constitucional. Exatamente. Nós precisamos garantir isso. Agora, para isso, a gente precisa regulamentar. O direito é mais do que sagrado, o direito de propriedade. Não existe. Eu fico estarrecido com ver o que aconteceu lá na Marato Sede, lá em Mato Grosso. As pessoas que tinham propriedade já há mais de 50 anos de registro, e essas pessoas serem despejadas. E hoje o que acontece lá? Tem miséria de meia dúzia de indígenas que não conseguem produzir, não conseguem sobreviver, e a geração de emprego, de rendas, divisa para o país sendo jogado para o ralo por falta de alinhamento político, de compromisso realmente de a gente regulamentar isso. Então, Alexandre, só para você ter uma ideia, eu cheguei um pouquinho atrasado, eu estou aqui no gabinete do senador Carlos Favro, aqui no Senado, tratando desse assunto também, vindo aqui pedir apoio realmente para o senador, para fazer um movimento junto ao Supremo, para que a gente possa realmente avançar. E a outra questão, eu quero deixar reconhecido aqui a liderança do nosso presidente Sérgio Souza, que lidera esse processo, que descentraliza decisões. Ele não está aqui em Brasília hoje, falou com a ministra, ligou para mim, e nós estamos, então, de forma conjunta, mesmo de certa distância, junto com outros grandes líderes, como Domingos Sávio, enfim, outros parlamentares que realmente têm compromisso, e vamos bater duro para fazer essa regulamentação de forma definitiva. Muito bom. Deputado Neri Geller, muito obrigado, viu, pela sua participação. Vamos torcer para que ou seja adiado ou seja aprovada uma legislação, ou pelo menos uma diretriz aí favorável ao marco temporal, que é o que nos interessa nesse momento. E muito obrigado pela sua disposição aí no Congresso para nos ajudar nesse tema aí. Grande abraço para você.
transmita... Como eu te falei, Alexandre, eu estou aqui no gabinete do senador Favaro, acabou de chegar de uma outra agenda e nós vamos trabalhar exatamente nessa linha para que a gente possa consolidar a votação no Supremo, na pior das hipóteses, para manter o marco temporal, né, senador? Está aqui na sala dele, eu estou na sala dele, fazer essa gestão junto ao Supremo e, na pior das hipóteses, a gente votar o PL 490, depois alinhado com o Senado Federal, que é um tema realmente que as duas casas precisam cuidar. Então, Alessandro, a todos que estão nos acompanhando nesse momento, muito obrigado, e fazer um chamamento, mais uma vez, aos nossos produtores, aos sindicatos e à ProSoja. Nós precisamos estar alinhados. O debate ideológico pode até acontecer, mas nós temos que ter foco de ter resolutividade. E esse tema, com certeza, tanto eu, e eu sei que eu posso falar em nome do senador Carlos Favaro, e outros senadores, estamos alinhados com o governo federal para que a gente possa definitivamente dar o direito e manter o direito a quem o tem. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade e fique com Deus. Transmito o nosso abraço também ao senador Carlos Favaro ali, que está com o senhor aí. Muito obrigado pela participação. Deputado Neri Geller, grande abraço também. Até a próxima. Está aí, então, um pouquinho dos bastidores do Congresso sobre essa questão do marco temporal. Obviamente, a gente está correndo contra o tempo, né, para um PL que já está na casa desde 2007, foi um PL elaborado pelo saudoso Homero Pereira, e que vem tentando tramitar aí já há algum tempo e sem sucesso. Mas agora, nas últimas semanas, houve uma votação na Comissão de Constituição e Justiça, aprovado o relatório, portanto, que institui, além de outras coisas, a questão do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Como o próprio Neri relatou, traz algumas mudanças importantes, principalmente dando aos povos indígenas o direito de escolher sobre o que quer fazer em relação às suas terras, a possibilidade de plantar, a possibilidade de praticar a mineração, enfim. É importante que os povos indígenas também tenham os mesmos direitos aí que a sociedade como um todo. Então, é muito importante esse PL 490. Quem fala que é um projeto de lei que traz retrocessos, precisa ler o projeto, precisa entender a proposta antes de falar bobagem. Então, a gente agradece muito a participação do deputado Neri Geller aqui com a gente, e a gente está de olho na votação lá no STF. Assim que tiver alguma novidade, assim que tiver alguma informação, a gente traz para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.